Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Esse vídeo vai para a galera do 9º ano, turma 900 e 901. E aí, queridos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus, morrendo de saudade, tá? Das nossas conversas, das nossas risadas, mas tá dando tudo certo e se Deus quiser, né, logo vamos dar boas gargalhadas disso tudo, tá bom? Vamos falar do capítulo 12, Ásia, questões populacionais. Lembrando que a P2 do segundo trimestre vem com o conteúdo do capítulo 11 e capítulo 12. Então, vamos trabalhar aí o capítulo 12, né? Fechar tudo direitinho, bonitinho, para que seja sucesso aí na P2 de vocês, tá bom? Ásia, questões populacionais. Bom, nesse capítulo tem como objetivo, né, conhecer aspectos históricos da ocupação do continente asiático, identificar aspectos étnicos e religiosos dos povos da Ásia, compreender a grande diversidade cultural asiática, reconhecer áreas de grande concentração populacional dentro do continente asiático, diferenciar países da Ásia de acordo com características socioeconômicas e também compreender os principais conflitos étnicos nacionalistas atuais na Ásia, com destaque para o Oriente Médio, né? Que é um assunto aí dentro dessa área que todo ano fala-se nas mídias, nas divulgações dos telejornais dentro dessa região da Ásia, né? Que é sobre o Oriente Médio. Então, vamos começar falando sobre aspectos históricos do continente asiático, beleza? Então, vamos lá. Foi na região que hoje corresponde ao Oriente Médio que há cerca de 10.000 anos o ser humano iniciou a atividade agrícola. Por ser uma área de clima árido e semiáridos, esses grupos humanos estabeleceram ao longo de uma margem de grandes rios, como, por exemplo, o Jordão, o Tigres e o Eufrates. Isso lhe permitiu desenvolver uma agricultura com produção suficiente para abastecer a população e ter excedente, possibilitando a prática de outras atividades, como o comércio e, consequência, a dinamização das relações sociais, tá? Sobre esses principais rios que está sendo citado aqui no conteúdo de vocês, tá? Vocês já ouviram falar sobre isso, até mesmo em geografia, né? E em história, desde lá do, acredito, 5º, 6º ano, né? Quando a gente já falou aí diversas vezes sobre o rio Tigre e o Eufrates, ali na Mesopotâmia, por exemplo, ok? Então, não é um assunto que é desconhecido para vocês. Ao longo dos milênios seguintes, outros grupos humanos passaram a praticar a agricultura e a pecuária em terras mais a leste, onde hoje se localiza aí a Índia e a China. Nessa parte do continente asiático, alguns grupos também se estabeleceram próximo a grandes rios, como o Hindu, o Ganges, né? O amarelo, o azul, entre outros. Assim iniciou-se a ocupação das atuais terras asiáticas por diferentes povos que foram constituindo sua própria cultura e território. Para entender a diversidade de povos que atualmente vivem no continente asiático, assim como sua pluralidade cultural, é preciso conhecer como se deu a ocupação de diferentes regiões asiáticas, tá? Desde os tempos mais remotos, tá? É o que a gente vai ver a seguir. Eu já vou falar deles com vocês. Então, na página 27, dentro dessa parte do conteúdo que eu tô falando com vocês, tá? Né, um pouquinho dos aspectos históricos do continente asiático, tem aí as imagens, né? E você, ao olhar para essas imagens, percebe que são povos diferentes, né? Com características diferentes. Então, o continente tem essa diversidade,
étnicos, né? Vamos falar agora de como começou esse processo de ocupação, tá? Vocês têm aí na página 28 e 29 um box que mostra um pouquinho da divisão aí dentro do tempo, né? Como foi feito essa ocupação ao longo do tempo, até chegar aí nos dias atuais. Então vamos começar falando da antiguidade. Diversos povos disputaram os territórios e ocuparam as diferentes áreas do Oriente Médio. Que áreas são essas? A Mesopotâmia, a Palestina, o Planalto do Irã, a região compreendida entre o Golfo Pérsico e o Egito, próximo ao rio Nilo, em forma de lua crescente, ficou conhecido como crescente fértil, pois durante as cheias os rios da região transbordavam, tornando férteis as terras de suas margens. Por isso que eu falei para vocês que não é um assunto que seja desconhecido, porque esse assunto também já foi falado, né? Não só em geografia, como história também. Então, essa parte aí do Rio Nilo, todo aluno conhece, né? Então, vamos lá. Já durante a Idade Média, primeiro eu falei, né, na Antiguidade, ali nas primeiras formações. Durante a Idade Média, período aí do século VII, povos árabes viviam na Península Arábica e com a fundação do islamismo expandiram-se formando um vasto império. Tem um mapa dentro desse box que eu tô falando com vocês, na página 28, que mostra, é um mapa bem pequenininho, que mostra aí, ó, Península Arábica, povos árabes no século VII, tá bom? Eles expandiram-se, né, formando assim um vasto império. Nessa época, eles foram um dos principais responsáveis pelo intercâmbio cultural e de conhecimentos científicos entre o Oriente e o Ocidente, tá? Sobretudo, essa ligação ali com a Europa, ok? Isso aí eu tô falando de Idade Média, ok? Já na Idade Moderna, principalmente no período das grandes navegações, os europeus intensificaram o contato com os asiáticos, mais especificadamente com a parte leste do continente, ali na China, na Índia, inicialmente comerciantes de Gênova e Veneza obtinham os produtos orientais e os negociavam na Europa, usando ali, né, um caminho estratégico que era o Mediterrâneo. Depois, espanhóis e portugueses passaram a navegar pelo Atlântico, contornando a África. E no leste da Ásia, eles compravam tecidos, né? Que tecido era esse? Nesse período, o tecido mais famoso, caro, muito valioso, era a seda, né? A seda ainda é um tecido muito caro, mas nesse período, a negociação de tecido, eles usavam muito a seda mesmo. E especiarias, né? Pimenta do reino, canela, entre outras especiarias que eram produtos valiosos, né? Que eram vendidos na Europa e a preços elevados, ok? Nos séculos 19 e 20, né? A Ásia foi alvo de exploração das nações desenvolvidas. Também tem um mapa aí, ó, na página 29, mostrando essa dominação imperialista dentro desse período aí do século 19 e século 20, tá? Tem como título aí, Ásia, dominação imperialista. Então, nesse período, entre do século 19 e século 20, a Ásia foi alvo de exploração das nações desenvolvidas, né? Que necessitavam de mercados consumidores e de fornecedores de matéria-prima, devido à expansão do capitalismo industrial. Assim, os Estados Unidos, Japão e alguns países europeus colonizaram várias regiões do continente asiático. E somente ao final da Segunda Guerra Mundial, período aí de 1945, a maioria das colônias asiáticas conseguiram conquistar sua independência, né? A independência política. Muito por conta das dificuldades econômicas enfrentadas aí pela
Europa. Então, dentro desse box aí de informação sobre a ocupação da Ásia, eu achei muito interessante que no material didático de vocês, né, veio bem distribuído aí e separado por parte, né, essa história aí dentro falando da ocupação do continente asiático. Já no final do século XX, em outro contexto geopolítico mundial, mais mudanças ocorreram. A configuração política da Ásia, com o desmembramento da então União Soviética, né, no ano de 1991, formaram-se diversos países independentes, como Cazaquistão e Uzbequistão, ok? Entre outros. No material de vocês está citando esses dois, mas vocês também podem pesquisar quais foram esses outros países que se tornaram aí independentes, ok? Então, peço a vocês que fiquem ligados nesse box sobre a história da ocupação da Ásia. Vamos falar também um pouquinho, tá? Para poder a gente finalizar nossa videoaula de hoje, sobre a população e a sociedade asiática. Com uma população que se aproxima de 4,5 bilhões de habitantes, cerca de 60% da população mundial, e grande diversidade histórica, cultural, econômica e social, a Ásia é o continente mais populoso e também extenso do mundo. A população, no entanto, não está igualmente distribuída devido a fatores econômicos e naturais, como clima, relevo e a hidrografia do continente. Áreas desérticas montanhosas geralmente possuem baixas densidades demográficas. Já nas áreas cortadas por grandes rios e nas regiões litorâneas, encontra-se as maiores concentrações populacionais, tá? Os recursos hídricos do continente também estão distribuídos de maneira irregular pelo território. Por isso, mostra-se insuficiente para atender a uma população tão grande. O cenário é agravado pelo modelo de consumo não responsável em que os recursos, muitas das vezes, são desrespeitados e desperdiçados, como a contaminação pela falta de infraestrutura com o sistema de esgoto, impedindo a utilização de muitos rios e outros cursos de água pela população. É uma situação, tá, que até hoje, essa situação em muitos territórios do continente asiático se encontra igualmente, tá falando aí no material de vocês. Essa situação da falta de infraestrutura no sistema de esgoto, tá? A contaminação de diversos rios importantes. E nessa página, na página 30, tá? Onde eu tô falando de população e sociedade asiática, tem 2 mapas, tá? Compare os mapas a seguir e responda as questões. Tem aí as questões que vocês vão responder depois relacionadas a esses 2 mapas. O primeiro fala Ásia, densidade demográfica no ano de 2016. E o segundo é Mundo, população absoluta, 2018, tá bom? Então, tem esses 2 mapas aí mostrando exatamente o que foi falado do conteúdo, população e sociedade asiática, tá bom, amores? Vamos continuar aqui para finalizar, né? Os países da Ásia têm desenvolvimento social desigual, dando continuação aí à página 30. Nos países envolvidos, né, em conflitos com a economia instável, a tendência é que os indicadores sociais sejam mais baixos, pois eles têm pouca capacidade de atrair investimentos estrangeiros. Esse é o caso da Síria. Já países de economia sólida, como o Japão, apresentam melhores indicadores socioeconômicos. Outros países ricos em petróleos, como os Emirados Árabes Unidos, apresentam um índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, elevado, mas a renda não é igualmente distribuída por toda a população. Já a Índia possui um IDH considerado médio
e está entre as 10 maiores economias do globo terrestre. Porém, o passado colonial britânico e a estrutura social rígida de castas, né, que é um assunto que a gente vai ver mais à frente, quando a gente for falar sobre a Índia, contribui para a desigualdade social. Esta fala que eu estou tendo com vocês podem analisar nessa tabela que está abaixo, na página 31, onde fala Ásia, IDH, né, países selecionado período de 2018. Tem aí o ranking mundial, mostrando quais países fazem parte desse ranking, tá? O IDH e a classificação desse IDH, se é muito alto, se é baixo, se é médio, ok? Beleza, amores? Espero que vocês façam a leitura, marquem aquele esqueminha básico que vocês já sabem, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração!